chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas e no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês o Jorginho, gente. É o meu boneco de pano super fofo e nesse vídeo eu mostrei todos os detalhes para fazer esse boneco com dicas importantes no meio aí do caminho, no meio desse vídeo. Lembrando que esse vídeo terão duas partes, então tem essa aqui que vocês estão assistindo e não se preocupa porque eu já tô liberando ao mesmo tempo a parte 2, tá bom? Então assim que finalizar, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, deixem o like e depois é só clicar na descrição do vídeo que você vai ver o link da parte 2 disponível para você assistir. E usando o mesmo molde, eu fiz essa blusa verde, o macacão preto, aí você solta a criatividade e faz na cor que você quiser. E se você é iniciante e tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, inscreva-se no canal e fica comigo até o final do vídeo. Ah, e não esquece também de seguir lá no Instagram. Agora vamos pro passo a passo. Bom, aqui para fazer esse macacão, nós vamos precisar dos moldes, vai estar junto com esse projeto, tanto do macacão como da camisa, enfim, o do corpinho do boneco, vai estar tudo incluso num mesmo projeto, tá? E aqui eu dobrei o tecido, tô usando tricoline 100% algodão, dobrei colocando direito com direito e posicionei o molde aqui do busto do macacão. Tá? Então, risquei e depois costurei em cima do risco. A costura, eu comecei aqui com retrocesso, fui seguindo e finalizei aqui com retrocesso novamente, deixando essa abertura para desvirar. E antes de desvirar, você vai dar uns piques aqui nessas pontinhas, tá? Com muito cuidado para não cortar a costura e depois dar uns piques aqui também, tá bom? Vai fazendo assim, ó, nesses cantinhos arredondados, porque quando a gente desvirar, passar o ferro, aí vai ficar tudo arrumadinho, sem repuxar. Se não fizer isso, fica a costura repuxando, fica muito feio. E assim fica bem melhor, depois que passar o ferro, ele assenta direitinho. Fiz 2 vezes. Aqui eu tenho a alcinha. E para fazer essa alça, eu tenho aqui esse pedaço de tecido, a medida também vai estar lá descrita no projeto. E aqui é muito fácil, gente, é só dobrar as pontinhas primeiro, olha só. Vinca. Aqui também, ó. Aí sim, a gente vai poder fazer a outra dobra aqui na parte de cima, ó. Dobra pra dentro e faz um viés, tá? A parte de baixo também, você dobra assim, ó, até o meio. E depois dobra novamente. E tá praticamente pronto o viés, tá? Aí depois você passa o ferro pra deixar isso tudo bem assentadinho, ó. Pra depois fazer uma costura. E a costura a gente faz ao redor desse tecido. Então, começa com retrocesso aqui e vai seguindo ao redor desse retângulo. Vai ficar assim. Tudo bem costuradinho e tá pronta a nossa alça. Então, aqui eu vou desvirar e depois passar o ferro e reservar. E aqui eu cortei da seguinte forma. Coloquei o molde sobre o tecido dobrado, tá, gente? Tá aqui direito com direito. Coloquei o molde, risquei e depois recortei ao redor, deixando uma margem de costura, tá? Aqui também alfinetei e tá prontinho para o próximo passo. E o próximo passo é costurar daqui, ó, dessa ponta até a outra, com retrocesso no começo e no final. Então, costura aqui, do outro lado também, ó. Eu vou para a máquina e depois que a gente costurar, aí sim eu vou fazer a bainha aqui na parte de baixo. É só virar 2 vezes e passar a costura. Do outro lado, a mesma coisa, vira, dobra 2 vezes e faz a costura.
Prontinho, gente, já desvirei aqui, passei o ferro. E agora que já tá tudo costurado, olha só, passei a costura aqui, fiz a bainha, dobrei 2 vezes, passei a costura, desse lado também, ó, dobrei 2 vezes e costurei. E aqui já fiz um acabamento com zigue-zague na bordinha, que é pra não ficar desfiando muito esse tecido depois, tá? E agora a gente vai abrir, olha só. Vai dobrar 2 vezes aqui nessa parte de cima. Aí você vai unir a essa parte aqui do busto ou das costas. É o mesmo molde, então você vai pegar aqui, ó, e vai alinhar a essa base do busto do macacão. Você vai dobrar 2 vezes, vai alfinetar, alinhando a base do busto e passar uma costura com retrocesso no começo e no final, tá bom? De uma ponta a outra. Aí, quando desvirar, vai ficar assim, tá? Com essa parte, a mesma coisa, só repetir o mesmo processo de costura. Bom, meninas, agora que já costurei aqui a parte de baixo na base do busto, fica assim, tá? Não é uma costura complicada, é só seguir esses passos que eu tô mostrando pra vocês. Mesmo assim, se houver dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentando esclarecer. O próximo passo aqui, gente, é só unir direito com direito, alfineta, deixa tudo isso aqui alinhadinho, pra poder fazer o seguinte: uma costura aqui na lateral, outra costura aqui também, desse lado, com retrocesso no começo e no final, tá, gente? E depois, vocês vão fazer outra coisa. Além do acabamento com zigue-zague nas laterais, né? Depois da costura reta, faz um zigue-zague em cada lado, só para esse tecido não ficar desfiando muito. E aqui no fundo, ó, alinha bem costura com costura e também faz uma costura aqui, ó, para fechar. Pode seguir esse risco aqui do molde, ó, e vai costurando de uma ponta até a outra. Esse é o fundo do nosso macacão. E se quiser também pode fazer um acabamento com zigue-zague de uma pontinha a outra para deixar isso aqui bem arrumadinho, tá? E o resultado é esse aqui depois que desvira. Olha só. Aqui eu fiz esse preto da mesma forma, seguindo esses passos aqui. Então, eu vou para a máquina costurar nas laterais, vou fazer o acabamento com zigue-zague e aqui no fundo também, ó, costurar de uma ponta a outra. Olha aqui, meninas, tudo costurado, o fundo também ficou assim. E agora é só a gente desvirar. Eu vou colocar botões aqui, ó, dar uns pontinhos usando o botão comum mesmo, tá? Se você quiser abrir casinha de botão na máquina, pode abrir, ou então deixar isso aqui permanente. Coloca o botão, dá uns pontinhos, porque não vai atrapalhar na hora de tirar do corpo do boneco. É só você virar a alça pro lado e vai sair facilmente do corpinho dele, tá? Então, eu prefiro fazer assim, vou usar botão comum, dou uns pontinhos, no total serão 4, porque são 2 aqui na frente e mais 2 atrás. Aqui tá a outra alça. E tá finalizado o macacão. Bom, então vamos começar a costura do corpo. Aqui eu tô usando o tecido Tricoline 100% algodão no tom café com leite. É o que eu uso para fazer bonequinha e boneco negro, tá bom? Agora, se você quiser fazer um boneco de pele clara, você usa o algodão cru. É o que eu uso aqui no meu ateliê. Então, aqui eu coloquei o tecido dobrado direito com direito, pus o molde, risquei e depois costurei em cima do risco. Comecei a costura com retrocesso e fui seguindo a costura até chegar aqui na outra ponta. Ficou essa abertura para desvirar, tudo costuradinho. Já passei o ferro para apagar o risco que eu fiz com a caneta fantasminha.
Então fica a dica, se você não tiver a caneta fantasminha ou não quiser adquirir, o ideal é que você use o giz de alfaiate, tá bom? Mas nunca use caneta comum. Experiência própria. No começo eu cometi muitos erros quando decidi fazer bonecas de pano, e um deles foi fazer esses riscos usando caneta comum. Com o tempo, esse risco feito com caneta comum vai ficando aparente no corpo do boneco. Fica horrível, tá? Então, o ideal é que você use a caneta fantasminha, porque depois que costurar, você vai apagar com ferro. E se não tiver, não tem problema, você pode usar o giz de alfaiate, tá? De qualquer forma, eu vou colocar o link aqui da Shopee, de onde eu comprei a caneta, e os refis com a tinta, né? Pra você ir abastecendo. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link. E agora que já está costurado, é só dar um pique aqui, nesse cantinho da mão, desvirar, preencher com a fibra e depois costurar essa abertura com uma costurinha simples. Vai ficar assim, tá bom? Agora, para fazer aqui a costura do corpo, também não tem segredo. Você vai iniciar aqui, ó. Primeiro, dobrei o tecido, coloquei direito com direito, pus o molde, risquei e depois iniciei a costura aqui com retrocesso em cima do risco. Eu fui seguindo e finalizei aqui com retrocesso novamente. Depois passei o ferro para apagar a tinta e tá aqui. Agora é só desvirar. Vou dar um pique aqui também nesses cantinhos, ó. E agora é só desvirar, preencher com a fibra e costurar essa abertura com uma agulha comum mesmo. E aqui, para fazer a cabeça, também o tecido tá dobrado, direito com direito, pus o molde, risquei. E agora, você vai decidir se quer esse boneco com as orelhinhas expostas ou não. Se quiser, você vai pegar o molde, vai riscar sobre o tecido dobrado, aqui tá direito com direito, ó. Dobrei, risquei e costurei em cima do risco. Iniciei aqui com retrocesso e fui seguindo até a outra ponta, tá bom? Então, fica aqui a abertura, é só desvirar e depois você vai passar o ferro, tá? Pra deixar ela bem passadinha e vai ficar assim. Agora é só posicionar entre um tecido e outro. Fiz uma marcação, você mede aí a altura que você quer para posicionar as orelhas. Então, eu fiz uma marcação aqui, deixei tudo bem alinhadinho e vou encaixar dessa forma. A abertura fica pro lado de fora, então você põe assim, tá? Organiza aqui, deixa um pouquinho alinhado mais embaixo, ó. Fiz uma marcação, então, posicionei nessa marcação, abaixo dela, tá? Aqui do outro lado da mesma forma, é só você virar assim e encaixar aqui do lado. E agora que as orelhas já estão posicionadas na parte interna, você vai alfinetar e fazer uma costura em cima do risco, em toda a volta aqui, com retrocesso no começo e no final. Fecha tudo com uma costura sem deixar abertura. Depois que costurar, aí sim você vai vir com um descosturador e fazer um corte apenas aqui numa parte do tecido, do outro lado não, tá? Então, com cuidado, você faz um cortezinho, uma abertura no tecido, desvira e preenche com a fibra. E aqui para fazer a perna também não tem segredo, tá, gente? Você vai posicionar o molde. No molde vai ter um risco, tá? Uma marcação indicando onde você vai dobrar. Depois que dobrar, você vai posicionar a parte de cima sobre o tecido com o tom de pele que você escolheu. O tecido tá aqui, ó, direito com direito. Risquei e depois alfinetei para facilitar. Agora, a gente faz a mesma coisa com a parte de baixo. O molde vai estar dobrado, você vai riscar apenas a parte do sapatinho, ou seja, a parte de baixo da perninha. E aqui também tá o tecido dobrado direito com direito, tá bom? Depois é só cortar, deixando uma margem de costura, tá, gente? E aqui eu vou começar a encaixar. Aqui direito com direito da perninha. Vamos alinhar e fazer uma costura em cima do risco com retrocesso no começo e no final.
Olha só, alfineta e passa a costura apenas nessa parte de cima, tá? Com retrocesso no começo e no final. Aí, do outro lado, você faz a mesma coisa, vira e vai unir direito com o direito da parte de baixo. Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar. E é uma costura bem simples, qualquer iniciante consegue fazer, tá? E aqui, vou alfinetar da mesma forma que fiz desse lado. Faz a costura em cima do risco. Bom, já costurei e agora a gente vai unir direito com direito para finalizar. E para finalizar, você vai fazer da seguinte forma: vai alinhar bem isso aqui, ó, o encontro das costuras, para que fique tudo certinho depois que desvirar. Vou alfinetar essa parte aqui. Aqui também, do lado, olha só. E agora, nós vamos iniciar a costura. Tanto faz, começar por baixo ou por cima. Só um alerta aqui para vocês. Como aqui nós temos dois tecidos de cores diferentes, o ideal é que você faça o seguinte: comece a costura aqui com uma linha, combinando com o tom de pele, e depois você continua com a outra, combinando com a cor do sapato, ok? Aqui, ó, eu vou iniciar a costura com retrocesso. Aqui será a abertura da perninha, então eu pus o molde, olha só. Vou iniciar aqui e vou seguindo a costura com retrocesso no começo e no final aqui, tá bom? Então, depois eu pulo pra cá, faço o retrocesso, sigo a costura em cima do risco e finalizo aqui com retrocesso novamente. Aí, aqui vai ficar a abertura e depois a gente vai fazer a costura com a linha de outra cor. No caso aqui, eu vou usar a preta, vou trocar a linha da bobina, a linha de cima da máquina e vou começar com o retrocesso também no começo e no final até aqui, com a linha preta, tá? Dessa forma, vai ficar tudo costurado com as linhas, combinando com as cores dos tecidos e vai ficar um acabamento bonito. Então, vou para a máquina fazer tudo isso, costurar e o resultado é esse aqui, ó. Depois que costura, desvira pela abertura, preenche com a fibra e fica assim a perninha e o sapatinho improvisado, né? Aqui também eu já fiz a costura da cabeça, com retrocesso no começo e no final. As orelhas estão embutidas aqui, ó, dos lados. Fiz um cortezinho, agora é só desvirar isso aqui, preencher com a fibra e depois fechar com uma costura a abertura, tá bom? Aqui também, ó, corpinho e o braço, já tem um bracinho pronto, uma perninha também. Agora é só finalizar o restante com a fibra siliconada. Aí eu volto para mostrar para vocês e a gente dá continuidade montando os corpinhos. Bom, agora que o corpo já tá preenchido com a fibra, tá tudo prontinho, o próximo passo é pegar um fio resistente para fazer a costura dos membros. Aqui eu uso a linha 10 e uma agulha para boneca de pano, essa agulha mais alongada, ó, ela é bem maior, facilita bastante, tá? E eu vou fazer o seguinte: no caso, o rostinho, eu gosto de desenhar depois com a cabecinha assim solta, então não vou costurar agora. Geralmente eu ponho assim na frente do pescoço, a altura você é quem vai definir, tá? Se quer um pouquinho mais para baixo, se quer um pouquinho assim para cima. E depois, gente, é só costurar, não tem nada de complicado, não tem pegadinha, não tem segredo, é só você posicionar bem aqui e fazer uma costura assim, ó, indo e voltando. Geralmente eu começo aqui, vou seguindo e paro mais ou menos aqui. E vou reforçando essa costura até sentir que tá tudo bem firme, tá? Que é uma costura bem feita, aí sim, tá? Eu finalizo as outras partes. E aqui
nós vamos fazer da seguinte forma. Já mostrei em outros vídeos, então quem já me acompanha tá familiarizada aí com a forma que eu faço os meus bonecos, as bonecas de pano, né? Mas eu vou mostrar porque sempre tem gente nova aqui no canal, então vale a pena a gente explicar mais uma vez, tá bom? Aqui, gente, olha só, eu vou começar a costura pela parte interna do bracinho. E depois, vou encaixando no corpo, tá? Pronto. Agora, é só encaixar aqui. Vou perfurar até o outro lado. E com muito cuidado, tentar deixar isso aqui na mesma altura, tá? Aí, vou puxando. Agora, eu vou encaixar no outro bracinho, parte interna, olha só. E esse processo de costura, você vai repetir na hora de encaixar as perninhas. Gente, não tem nada de difícil. É só você seguir esses passos e mesmo se houver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo aos poucos, tá? Então, ó, nada de complicado. Encaixei aqui na parte interna, aí eu venho pra cá, faço um furinho aqui do lado, puxo a agulha e vou encaixar aqui, ó. Faço um furinho e atravesso para poder encaixar aqui no outro bracinho. Bem fácil, né, gente? Aí, você vai fazendo isso quantas vezes achar necessário, para que fique uma costura bem feita, bem reforçada, tá? Então, faça isso quantas vezes você quiser. Ó, vou entrar no mesmo furinho. É importante que você entre e saia nos mesmos furos, para que não fique uma costura feia, bagunçada, tá? Ó. O bracinho tá aqui, no mesmo furinho, eu coloco a agulha. E vou fazendo isso várias vezes, até achar que tá tudo bem costuradinho, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo, depois de assistir o vídeo todo, tá, gente? Assista tudo, depois comenta. Se você tentou fazer, comenta aqui embaixo. Fala pra mim se você teve dificuldade em alguma coisa. E a gente vai trocando ideia. Da mesma forma que você costurou os bracinhos, você vai costurar as perninhas também. Vou colocar a agulha mais uma vez aqui e vou arrematar a costura embaixo do braço, ó, para ficar o nozinho, a costura finalizada, tudo bem escondido, o acabamento. Faço isso mais uma vez. Eu gosto de deixar tudo isso bem reforçado. Mesmo as minhas bonecas sendo decorativas, os bonequinhos também, ainda assim, eu prefiro fazer tudo bem reforçado, ó. Gosto de dar mais alguns nós aqui nessas pontas e depois eu corto. É só por uma questão de segurança mesmo, ó. Prontinho, gente. Vou cortar
E os braços estão aqui bem costuradinhos. E da mesma forma você vai fazer com as pernas. Encaixa aqui, uma do ladinho da outra. E vai fazendo essa mesma costura, indo e voltando da mesma forma que fizemos com os braços, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui o processo e a gente vai pro passo a passo do rostinho. Bom, pessoal, já finalizei a costura das perninhas e agora eu vou reservar. Aqui pra cabeça, vocês vão precisar de uma fita métrica. Depois que você achar a metade desse rostinho, é só colocar a fita métrica de uma costura até a outra. E exatamente no meio você faz um pontinho para alinhar os outros riscos, tá? Aqui eu já fiz uma marcação. Você vai pegar a fita métrica, posicionar aqui na parte de baixo, onde tá a costura, e de baixo para cima você vai marcar 2,5 centímetros. Aí você faz um risquinho, ou marca com alfinete, e vai posicionar a boca, ou seja, o molde da boquinha que eu disponibilizei aqui, junto com os outros moldes, tá? Então, você vai posicionar assim e vai riscar, tá bom? Eu vou usar a caneta micron e vou riscar aqui usando esse molde. Eu vou riscar apenas a meia lua, ou seja, só essa parte de baixo, tá bom? Agora, a gente vai medir daqui da boca pra cima mais 2,5 centímetros, tá? E faz uma marcação. Aqui será o nariz. Aí, você vai pegar esse molde bem pequenininho, aqui eu passei pro papel craft, porque fica mais estruturado. Vou fazer a mesma coisa com a boca, então fica a dica. Depois que imprimir os moldes, passa para um material mais estruturado, fica mais fácil de riscar, tá bom? Então, aqui, ó, embaixo desse pontinho que eu fiz, eu vou fazer o risco de uma meia lua usando esse molde pequeno, ó. Vou deixar aqui centralizado e vou fazer um risquinho. Então, é um rosto bem simples, para quem é iniciante mesmo, tá? Ó. Fiz o nariz, bem facinho. E agora, nós vamos marcar 0,5 centímetro para cima, para poder fazer a marcação, a distância de um olho para o outro, tá? Nessa hora, você não usa a caneta, faz uma marcação. Aqui eu fiz com um lápis bem de leve, tá dando pra ver. Ó, fiz aqui. E desse ponto, você vai marcar 1 centímetro para um lado, faz um ponto, e daqui pra cá, 1 centímetro para o outro, faz um pontinho, uma marcação, tá? Aí, você vai fazer o seguinte, vai tirar, apagar essa marcação aqui do meio, e você vai ter aí um espaço para poder posicionar o seu olho do lado desse pontinho que você fez aqui e aqui, tá bom? Agora, eu vou explicar o seguinte para vocês. Nesse boneco, eu quero usar olhos resinados. Eu já mostrei bonecos feitos com esses olhinhos aqui no canal. São olhos adesivos, mesmo assim eu passo cola, uma cola resistente. Não é cola quente, tá, gente? É um outro tipo de cola, cola universal. E eu faço a colagem desses olhinhos no rosto do boneco, tá bom? Eu quero fazer esse boneco dessa forma, mas calma, porque se você não quiser fazer com olhos resinados, nesse projeto de hoje você vai ter acesso a um molde para fazer o olhinho igual o da boneca Nicole,
tá bom? Então, se você não quiser usar os olhos resinados, não tem problema. Junto com esse projeto vai o molde do olhinho para você fazer igual o olho da boneca Nicole, que é um olho para iniciante bem simples, fácil de fazer. E vou deixar linkado aqui na descrição o passo a passo da Nicole para vocês darem uma olhada lá. Você vai poder fazer um olhinho igual o dela, bem bonitinho. Porém, nesse boneco eu quero fazer com os olhos resinados, ok? Então, não se preocupa que vai ter o mesmo molde da boneca Nicole para você fazer o olhinho igual o dela. Vou fazer uma marcação aqui, ó, é só um risco inclinado para poder fazer a sobrancelha dele. Aí depois eu venho com a caneta aqui, ó, e vou passando em cima do risco, tá? Então, um rostinho bem simples, não tem erro, bem fácil. E se você usar os olhos resinados, aí é que vai ser fácil mesmo de produzir, porque não tem muito o que fazer no rostinho dele, né? É um rostinho bem fácil. E pode fazer cílios aqui também, ó. Vou deixar uns dois assim, ó, tá? É bom porque eu já sei mais ou menos onde eu vou colar e não tem erro. Se quiser, pode fazer aqui em cima também. Bem simples, tá? Pronto. Agora é só colar. E tá pronto o rostinho do boneco. Depois, é só costurar na frente do pescoço, como eu já expliquei antes. Dá uns pontinhos aqui atrás com um fio resistente e tá pronto o rostinho dele. Ok, meninas, agora que o rostinho já tá pronto e o macacão também, vamos para a segunda parte desse vídeo. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo número 2 para a gente finalizar esse boneco. Então, agora nós vamos ao passo a passo da camisa e vamos ao passo a passo também da aplicação da lã para fazer os cabelinhos dele.